Tocou num tema interessante, teve um projeto de lei, não sei se foi aprovado ainda, quem souber escreve aí no chat, por favor, sobre a questão de não poder, os estudantes não poderem levar celular para dentro das escolas. Não sei se já foi aprovado ou não, mas existia todo um projeto estruturado para impedir, para que os professores eles pudessem, né, já, se eles identificarem algum aluno com celular, já imediatamente convidar o aluno a depositar o celular em algum recipiente ou se retirar caso ele insista em continuar lá. E aí que está o X da questão. A gente sabe que uma das formas de dominância de poder são as faculdades, as escolas, enfim. E a partir do momento em que a pessoa ela está sendo doutrinada numa escola, ela consegue fazer uma filmagem. E ali, de repente, postar nas redes sociais e tudo mais. Porém, eles disseram que essa proibição de celular nas escolas seria para fazer com que o aluno ficasse mais focado, mais concentrado nas aulas. Só que tudo que vem de político, desconfie, gente, sempre olha o lado ruim, porque a pessoa que virou político ou que tem interesse de virar político, essa pessoa não tem boa intenção em nada, ela quer poder. Nós somos seres humanos. Eu acho que o que prejudica a nossa avaliação, o nosso julgamento das coisas, é esquecer da essência humana, a natureza humana. Nós somos seres falhos, nós não somos perfeitos. Eu acredito, né, que a gente está aqui, né, se existe o inferno, a gente está vivendo ele agora. Eu acredito que nós somos as piores almas que fomos depositadas num cadáver, estamos carregando esse cadáver e condenadas a sofrer com esse cadáver junto. Porque se fôssemos bons de fato, nós estaríamos no plano espiritual. Pelo menos é isso que eu acredito, né? Isso que eu tenho desenvolvido aí através das minhas reflexões, as minhas meditações, aquela coisa toda. Então, partindo desse pressuposto, pelo menos pessoal, né? Eu acredito que tudo que vem da essência humana, principalmente quando você almeja um cargo de poder extremo, igual um cargo político, boa intenção a pessoa não tem. Mas não o que você está sugerindo? Que vai ter, que o sistema vai colocar algo a mais ali para fazer uma lavagem cerebral nos alunos ou algo assim? Você acha que coisa desse tipo é possível acontecer? Se os governantes não querem que um aluno porte celular dentro da sala de aula, ele não quer que aquele aluno filme alguma parte daquele conteúdo que está sendo exposto pelos professores ali. Certo? Então, se ele não quer isso, significa que há algo muito tendencioso nessa questão. Mas não poderia ser simplesmente para o aluno prestar mais atenção na aula, fazer bullying, escrever no caderno e tal? Se o governo quisesse, largar o eletrônico ali. Se o governo quisesse que o aluno prestasse atenção na aula, ele daria aula sobre aquilo que é importante para que esse aluno futuramente se torne um cidadão. Que é o quê? Falar sobre economia, falar sobre direitos e deveres, e não falar só sobre direitos, né? Falar também, expor diferentes pontos de vista, e não apenas expor conteúdo marxista. Enfim, se fosse por isso, teria que verificar essas questões. Mas, porém, todavia, contudo, como não verificam, e também as escolas públicas estão sucateadas, então o intuito não é esse. Eu também acho que existe uma falha Eu acredito gigante. que o laboratório para implantar burrice nas pessoas se chama escola. É o contrário que deveria ser, né? Deveria ser implantar pensamento crítico, fazer com que as pessoas elas enxerguem além do óbvio. Infelizmente, as pessoas são bitoladas ali, né? Foucault, que é um dos grandes autores aí, da parte de sociologia, filosofia, ele sempre falava que a questão das escolas funciona como prisões, onde as pessoas são obrigadas a seguirem um roteiro, a fazerem aquilo que está predisposto ali para elas. E, de fato, se você parar para olhar, as escolas funcionam como presídios, né, digamos assim, porque você recebe uma doutrina, você tem que vestir as mesmas roupas, você tem o horário exato para se alimentar, você tem o horário exato para sair dali. Você tem que obedecer o professor. Tecnicamente você tem que obedecer o professor, mas não há uma contrapartida ali, é tudo muito mecânico. Mesmo Paulo Freire, que é um autor que eu tenho críticas, né? Uma vez que ele traz toda uma bagagem ideológica e não uma bagagem racional das coisas, ele fala ele tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, isso funciona muito nessas questões da escola. Os alunos são obrigados a acreditarem que são oprimidos, aquela coisa toda, e isso gera ressentimento. E sem contar que cada vez mais os jovens eles estão precoces em tudo, né? Precoces do ponto de vista da sexualidade, do ponto de vista também de uso de entorpecentes, né? E assim, andando pelas ruas, né? Quando eu passo perto de escolas públicas, você já sente a maresia indo até seu nariz.
Nossa. Vindo da escola, cara. E já várias vezes já tive essa péssima experiência. E assim, não estou dizendo com isso que na minha época de escola não tinha, claro que tinha, porém, hoje está muito mais acessível e há toda uma propaganda que gira em torno disso. Uma propaganda que diz que você se entorpecer é legal, tá tudo bem, né? Que você beber tá tudo bem também, que você se expor sexualmente tá tudo bem. Então eu vejo muito problema, cara, Tudo principalmente tá tudo bem, né, cara? do ponto de vista de querer mexer com a sexualidade das crianças. Primeiro que criança não deve ter sexualidade, ela deve ser criança e deve aprender o quê? A brincar, a estudar, a se tornar uma pessoa com virtudes. Aproveitar o melhor momento da vida de uma pessoa, que é a infância, cara. Agora, elas são induzidas muito cedo, principalmente pelos pais, tá? A culpa disso, a grande parte dela é dos pais. Dessa questão da... Falando nisso, o Marcelinho separou aquele vídeo que entra nesse assunto ou não separou? Separou, acho que separou. Vai passar ali pra gente daqui a pouco, só concluindo aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque os pais hoje, eles acreditam que tem que dar para os filhos tudo aquilo que eles não tiveram. Isso é um problema sério. Por quê? Quando você quer terceirizar uma responsabilidade da sua vida e colocar como extensão dela os filhos, isso gera problemas. A gente vê aí que os filhos eles se tornam mimados, se tornam adultos cada vez mais idiotizados, que não sabem lidar com o contraditório, que têm dificuldade de socialização, porque os filhos, principalmente na escola, Wilter, os pais, quando o professor lhe dá nota ruim, é muito comum hoje dos pais irem lá e brigar com o professor. Por que você chamou a atenção do meu filho? Por que você deu nota ruim para ele? Ao invés de chamar a atenção do filho, colocar ele para conversar e fazer com que ele justifique aquela nota ruim, aquele comportamento inadequado que ele teve dentro de sala de aula. Mas o que a gente vê hoje são pais querendo passar a mão na cabeça dos filhos a todo custo, e tudo isso que eles fazem, eu acredito que é pela falta de tempo, de ter um tempo de qualidade com esses filhos. E antigamente era o contrário, porque os pais era o contrário, porque os pais eles passam o tempo todo trabalhando, deixam o filho dentro de casa, preferem dar um celular para ele e falar, ó, pode ficar com esse celular aí, pode fazer o que você quiser, só me deixa em paz. Ao invés de estar lá do lado, acompanhando a educação daquele jovem.